Boa noite. Boa noite, amiga. Boa noite, Dirlene. Estamos começando nossa live. Alegria ter você por aqui hoje. É a nossa terceira aula do nosso seminário, Construindo a Nossa Vida em Deus. E nós estamos aqui, para conhecer um pouquinho, aprofundar nossas raízes, aprofundar nossa vida no conhecimento do Senhor. Boa noite, Dani. Boa noite, mãezinha. A paz. Que bom ter vocês aqui. Boa noite, meu amor. Como estão as expectativas de vocês para a nossa live de hoje? Um assunto tão importante, para o nosso tempo. Hoje, então, na nossa terceira aula, a gente vai estar iniciando o nosso segundo módulo do nosso seminário e a gente vai estar falando um pouquinho sobre nos conhecer, né? E o módulo 2 ele vai falar sobre conhecendo a si mesmo. Para quem não conseguiu assistir, as outras aulas, as duas primeiras aulas, elas estão disponíveis aqui no Instagram, estão disponíveis lá no YouTube, e nós falamos um pouquinho sobre como nós podemos conhecer ao Senhor. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre como nós podemos nos conhecer, só que à luz da palavra de Deus, à luz do autor, da nossa fé, da nossa vida. Então seja muito bem-vindo você que entrou aqui nessa live hoje. E eu gostaria de começar a nossa live de hoje lendo um texto, que vai ser um texto norteador da nossa aula, da nossa terceira aula. Então eu gostaria, se você tiver com a sua Bíblia aí, você pode abrir no Salmo 139. Se você não tiver com a sua Bíblia, eu vou fazer a leitura aqui também, tá? Olha, minha mãe colocou ali que está ansiosa para aprender mais. A Dani falou que está com grandes expectativas. E eu creio que o Senhor vai falar conosco nessa noite. O Senhor vai nos instruir através da palavra dele, através da ciência. Eu creio que o Senhor tem instrução para o nosso coração nessa noite. Então, se você puder aí abrir a sua Bíblia no Salmo 139, nós vamos ler a partir do versículo 13. Eu vou esperando aqui um pouquinho, batendo um papo com vocês. Alguém de vocês aqui, coloca aqui para mim nos comentários. Já estudou, tem interesse sobre esse tema, Muitas vezes a gente entende ele como autoconhecimento, mas hoje aqui, mais do que um autoconhecimento, o nosso assunto vai levar a gente a um autoconhecimento à luz da Bíblia. Então, na verdade, é mais do que uma percepção que a gente tem da gente, mas a percepção que o Pai Celestial tem da gente, aquilo que nós somos em Deus, que nós vamos estar aqui conversando um pouquinho hoje. Você já estudou alguma coisa sobre esse assunto? Você que está aqui na live? O que você já ouviu falar sobre isso? Sobre conhecer a si mesmo? Coloca aí para mim, para a gente poder já começar aqui o nosso bate-papo antes da gente fazer a leitura aqui do Salmo 139. Tem alguém que já estudou sobre isso? Bebendo um chazinho hoje, ó. Vocês estão servidos? Minha mãe disse que ainda não. A Dani disse amei o tema. É um tema importante para esse tempo, Dani? Aproveita para participar conosco.
Boa noite, Valério, a paz. Então, nós vamos estar fazendo a leitura do Salmo 139, a partir do versículo 13. Então, se você está com a sua Bíblia, acompanha aí comigo, senão eu vou fazendo a leitura aqui, você vai escutando. A palavra do Senhor vai dizer assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então, quando a gente lê o Salmo 139, é um salmo muito conhecido, né? A gente vê que tem músicas, né, sobre o Salmo 139, mas o que nos chama atenção aqui nessa aula de hoje, nessa nossa live de hoje, são esses versículos que nós lemos. E logo de cara, né, logo no versículo 13, a gente pode aprender algumas coisas sobre quem nós somos, ou podemos, a partir da palavra de Deus, responder perguntas, né, que a humanidade faz há tanto tempo. Que perguntas são essas? Muitas pessoas ao longo da sua vida se questionam: de onde eu vim, para que eu estou aqui, né? Como que surgiu a vida, né? Tantas perguntas que a humanidade faz, e a palavra de Deus, ela vem trazer essa resposta para nós. Então, no primeiro momento aqui da nossa live, eu queria, a partir da palavra de Deus, trazer uma resposta para você, né? Que quando nós lemos aqui no Salmo 139, no versículo 13, nós vamos ver que o Senhor nos viu, o Senhor nos formou. Se nós continuarmos lendo aqui, nós vamos ver que o primeiro Salmo, o versículo 13, fala: pois tu formaste o meu interior. Algumas versões vão dizer os meus rins, né, ou o meu rim, porque quando nós pegamos essa palavra aqui no original, a gente vê que está falando tanto dos nossos órgãos internos, né, como também dos nossos pensamentos, das nossas emoções, né, daquilo que nós somos. Então, quando nós olhamos para esse salmo, nós vemos que nós fomos formados. E quando a Bíblia fala aqui no seio da nossa mãe, está falando de útero, traz o sentido, né, de casa da minha mãe, o útero, o lugar onde eu estava ali no útero da minha mãe, né? Então, nós vamos ver que nós fomos formados no interior ali da nossa mãe, no útero da nossa mãe. O Senhor, Ele nos teceu e Ele contemplou todo o nosso processo de formação, né? Quando nós vemos aqui nos versículos que se seguem, no versículo 15 fala sobre os ossos, né, que os ossos não foram encobertos, que enquanto eu e você, enquanto nós estávamos sendo formados ali no ventre, no útero da nossa mãe, o Senhor contemplava todo o nosso processo. E é interessante a gente pensar, quando fala lá no versículo 13, que o Senhor nos formou no interior, nos teceu no interior da nossa mãe, e fala ali, né, como eu falei para vocês, deixa eu só achar aqui o texto de novo, do versículo 13, formaste o meu interior, né, essa primeira frase aqui, que diz respeito tanto ao meu pensamento, os meus órgãos, né, a gente vai ver que ali nos primeiros 3 meses de vida de um bebê no ventre da sua mãe, esses órgãos estão sendo formados, o coração, o cérebro, os órgãos internos. E olha que lindo, o Salmo ele continua falando, no versículo 15, os meus ossos não te foram encobertos. É como se o salmista estivesse dando continuidade ao processo de formação de uma criança no útero.
porque no segundo e no terceiro trimestre a gente vai ver que os ossos eles começam a se tornar mais duros, os músculos eles vão sendo ali criados, né, sendo formados no útero, no ventre da mãe. Então, o Salmo 139, nesses versículos que nós lemos, ele já começa a trazer para nós uma resposta de quão grandioso é o nosso Deus e traz para a gente a resposta de onde nós viemos, porque nós fomos criados por um Deus soberano, um Deus poderoso, um Deus que te teceu. Quando a gente vê essa palavra, né, tecer com as próprias mãos, né, alguém que faz algo, alguém que forma algo. Então, eu quero te dizer nessa live, nesse início, que você foi planejado por Deus, você foi criado por Deus no útero, no ventre da sua mãe. O Senhor, Ele te criou, e Ele te criou com um propósito, porque o salmista vai continuar dizendo que Deus, Ele nos vê, né, uma substância ainda informe, ou seja, em todo o nosso processo de formação. E ele escreve num livro, no versículo 16, diz que ele escreveu no livro dele todos os nossos dias. Então, talvez você que entrou aqui nessa live, você que está nessa aula, talvez você se sinta perdido, talvez você não saiba qual é o seu propósito, talvez você não saiba de onde você veio e para onde você vai ou deve ir, mas eu quero te dizer nessa noite que você foi planejado por um Deus poderoso, um Deus amoroso, você foi criado e você foi tecido por Ele. Todas as fases da sua vida, ali no ventre da sua mãe, como o Salmo diz, quando você ainda era uma substância informe, você foi planejado pelo Senhor. Você foi contemplado. Ainda ninguém havia te visto. Nem a sua mãe, nem o seu pai, né? Aqui quem está na live que já é mãe ou pai, sabe, né? De como que é especial aquele momento que você conhece ali de fato, né? O seu bebezinho. Mas antes mesmo da tua mãe te conhecer, da tua mãe te contemplar, o teu Deus, ele já te contemplava, ele já te via lá no útero da sua mãe sendo formado, todas as etapas da sua formação. Então, essa é a primeira parte aqui da nossa aula que eu queria que você soubesse nessa noite, que você foi planejado, você foi visto desde o momento da sua concepção, todas as fases da sua vida foram contempladas pelo Senhor, pelo teu Pai, pelo teu Criador. Glória a Deus. Aleluia, né, Dani? Por isso, nosso Deus que contemplou todas as fases da nossa vida. Então, eu queria que pode ir comentando aí, tá, gente? Falando, vocês estão conseguindo entender essa introdução, essa primeira parte? Então, nós já descobrimos que nós temos uma origem, e essa origem é Deus, é o nosso Criador, é o nosso Pai, que nos contempla, né? Que nos contemplou em todas as fases da nossa vida. Alguém quer falar alguma coisa aí? Falar não, né? A gente digitar, né? Colocar algo aí nos comentários. Se você já tinha lido esse salmo antes, já tinha focado, né, nesses versículos aí que falam, né, da nossa origem, de onde nós viemos, pode estar comentando aí, tá? Pode ficar à vontade. E aí daqui a pouquinho a gente já vai para a segunda parte da nossa aula. Ele nos criou de forma maravilhosa, verdade, amor. Glória a Deus por isso, né? E aí depois a gente ainda vai voltar um pouquinho nessa parte aí da criação, porque a gente viu e foi interessante, né? O Diogo lembrar aí de forma maravilhosa, porque quando o Senhor ele nos criou, né? Ele nos criou com um propósito, ele nos criou de forma maravilhosa, ele criou algo bom, né? Depois a gente vai comentar um pouquinho mais de Gênesis também, e a gente vai ver que quando Deus ele cria o ser humano, quando ele faz a sua criação, né, ele dizia, e viu Deus que era bom. Quando ele cria o homem, ele fala, e viu Deus que era muito bom. Né? Então ele vai
trazer para a gente que a criação, o fato de ter feito o homem, o ser humano, o homem, a mulher, né, foi algo muito bom. Então, tudo que o Senhor faz, né, tudo que Ele executa é bom, é planejado. E eu queria que você guardasse essa informação aí, foi de forma maravilhosa, foi algo bom, né? E aí agora a gente vai caminhar aqui um pouquinho, pode ficar à vontade, tá, gente, para tecer o seu comentário aí. Para a nossa segunda parte aqui da nossa aula, eu fiz essa divisão para a gente não se perder. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa, pode ficar à vontade. E para a gente falar um pouquinho de quem nós somos, né, sobre conhecermos a nós mesmos, a gente precisa entender uma subdivisão que nós temos na psicologia, né, na ciência, que vai ser a divisão entre personalidade e identidade, que é inerente ao ser humano. Quando nós olhamos para o ser humano, a gente não vê aí só um rostinho bonito como o seu que eu estou contemplando aqui, ó, vocês que estão aqui na live, né, a sua foto aí, ó, né? Nós vamos ver que além desse corpo físico, né, que é uma casa também, que é um tabernáculo, né, o apóstolo Paulo fala disso, né, ele chama o nosso corpo como um tabernáculo, porque ele abriga, né, a nossa alma, o nosso espírito. Mas além disso, o ser humano ele é formado também pelas suas emoções, né? Pelo seu intelecto, pela a sua alma, a sua psique, né? E aí, para a gente entender um pouquinho sobre nós, a gente precisa entender um pouquinho sobre o que é personalidade e identidade, né? E eu vou começar aqui com personalidade. Eu busquei uma definição dentro da área ali dos estudiosos, né? Da psicologia, tem também da psicanálise. A Dani, que está aqui hoje com a gente, ela é psicanalista também, ela pode contribuir aqui um pouquinho, né, conosco. E eu trouxe aqui uma definição que eu acho que dá para a gente compreender muito bem, tá? Busquei aqui, né, em algumas literaturas, para uma definição que a gente pudesse compreender bem, né? E personalidade, ela pode ser definida como uma combinação relativamente, consistente de, e aí a gente pega aqui, emoções, temperamento, pensamento e comportamento que torna uma pessoa única. Então vamos lá, quando eu falo de personalidade, eu estou falando de emoções, temperamento, pensamento e comportamento. Então é mais ou menos assim, eu tenho as minhas emoções, eu tenho os meus pensamentos e eles também, né, são refletidos na forma como eu me comporto. E isso tudo juntinho forma quem nós somos no sentido da nossa personalidade, nos torna únicos. Cada um vai manifestar, né, essas emoções, esse temperamento de forma diferente. Podem haver temperamentos parecidos, hoje em dia se fala muito disso, né? Tem várias teorias, tem aquela teoria que divide, né, as pessoas em sanguíneo, fleumático, tem ramos da psicologia que não concordam muito com isso, mas vai falar de forma geral, a gente não precisa entrar aqui nas várias teorias, mas a gente precisa entender que nossa personalidade tem a ver com as nossas emoções, nosso temperamento, nossos pensamentos e nosso comportamento. E é interessante a gente pensar que desde quando nós nascemos, né, desde bebês, desde o útero da nossa mãe, quando nós estamos ali sendo formados, como nós vimos no Salmo 139, os bebês, né, eles já têm uma personalidade distinta. Então, a personalidade, ela já começa a ser formada. E ela pode ter também ali uma parte, né, que é hereditária, e uma parte que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é construída ao longo da vida. Então, assim, desde bebezinho, a gente já vê características, traços da personalidade de uma pessoa. E aquilo vai tornar ela única. Tranquilo, gente? O que é personalidade ficou tranquilo? Eu tentei resumir aqui que o nosso objetivo não é falar tanto dentro da psicologia ou da psicanálise, mas é só fazer essa introdução para a gente entender o que é personalidade. A gente consegue enxergar isso
à luz da palavra de Deus também. Alguém quer comentar alguma coisa? Ficou tranquilo? Aí deu para entender o que é personalidade? Então, ó, só repetindo: emoções, temperamentos, pensamentos e comportamento. Né? São essas características que tornam uma pessoa única. Isso é personalidade. Se alguém quiser ir comentando, falando alguma coisa, sua participação aqui é muito bem-vinda. Tranquilo? Então, gente, a partir de um momento, principalmente ali na primeira infância, partindo, né, da primeira infância, então a primeira infância que vai do nascimento até os 3 anos de idade, aí partindo da primeira infância, que a gente chamaria aqui, né, já de segunda infância, a gente vai ter, então, o desenvolvimento da personalidade entrelaçado ou atrelado às relações sociais. Então, aquilo que a criança já nasceu com aquela personalidade, a partir ali dos 3 anos, um pouquinho antes, às vezes um pouquinho, né? Nós vamos ter, então, a continuação da formação da personalidade, que ela vai se dar agora, não só de forma hereditária, ou aquilo que a gente pode chamar aqui, né, inato do ser humano, mas ela vai se dar também a partir das relações sociais, que a gente vai chamar, então, do desenvolvimento psicossocial. Então, o meio que a criança está inserido, com quem ela se relaciona, os pais, né, as relações sociais que ela tem nesse momento vão ter uma participação direta na formação da personalidade daquela criança. Então, a gente já começa a ver aqui o quanto, né, ter um lugar saudável para o desenvolvimento de uma criança é importante, porque embora ela já tenha uma personalidade ali, ela já tenha os seus traços de personalidade, eles vão continuar se formando a partir das suas relações sociais na escola, né? Hoje em dia, as crianças elas vão para a escola bem cedo, então assim, o convívio que ela vai ter com seus amiguinhos ali, mas principalmente, né, se a gente fala aqui da segunda infância, de 3 anos em diante, a relação que essa criança tem na maior parte do seu tempo é com seus pais, né, com a sua mãe, com seu pai, quem tem irmãos, tios, primos, né, os avós, pessoas próximas ali a ela vão também contribuir para a formação da personalidade dessa criança. E aí a gente começa a ver que muitas vezes essa personalidade, né, ela pode ir para caminhos aí que vão levar a pessoa muitas vezes ao sofrimento, uma deturpação, mas a gente vai falar disso um pouquinho mais adiante também. Vocês estão conseguindo entender, gente? Fala aí comigo que vocês estão muito quietinhos. Eu vou até tomar um chazinho aqui, ó, para esquentar. Deu para entender direitinho o que é personalidade? Dani botou aqui muito boa explicação. Minha mãe tinha botado aqui em cima, nosso Deus é tremendo. Amém, Marcos. Deus abençoe também. A Fê colocou que sim. A Rafa aqui também, as palminhas. Então, a gente vai prosseguindo aqui. A próxima definição que a gente vai trabalhar é a definição de identidade. Muitas vezes, identidade e personalidade, elas podem se confundir, mas embora elas se entrelacem, né, a gente pode dizer assim, elas tenham uma relação, são coisas diferentes, né? Então, a identidade, eu também trouxe aqui uma definição para a gente poder entender. De acordo, né, com a psicologia, vai dizer que são metas, valores e crenças nas quais a pessoa está comprometida.
Vê se vocês estão conseguindo me ouvir agora novamente. Tá? Tá dando para ouvir? Posso prosseguir aqui então, gente? Certinho aí? Ah, desculpa, gente, foi o microfone que descarregou. Então, eu vou voltar aqui um pouquinho. Eu estava falando de identidade, tá? Então, só para a gente, eu não sei até onde vocês escutaram, mas então a identidade tem a ver com metas, valores, crenças, tá? Nos quais eu estou comprometido. Tá? Então, em que sentido eu estou comprometido? É como se fosse assim, quais são meus objetivos em relação a isso? Quais são minhas metas na minha vida? No que eu acredito? Quais são os meus valores? Isso vai ter a ver com a construção da minha identidade. E eu anotei aqui também algo importante, que Piaget, ele traz um conceito. Piaget foi um biólogo, né, um estudioso, perdão, do comportamento humano. E ele vai dizer o seguinte, que existe uma coisa chamada de esquema de identidade. Eu vou até ler aqui um pedacinho para a gente não perder nada dessa informação. Ela fala assim, que são percepções acumuladas do self, ou seja, a percepção que eu tenho sobre mim, né? Moldadas por informações, olha só, gente, provenientes de relacionamentos íntimos, de situações relacionadas ao trabalho e à comunidade. Então, olha só, a nossa identidade, o processo de formação da nossa identidade tem a ver, primeiro ponto, com como eu me vejo, né? Qual a imagem eu tenho de mim mesmo. E aí, essa imagem, ela é criada ao longo da nossa vida. Então, ó, como Piaget coloca aqui, esse esquema, né? A construção do esquema da nossa identidade, que ela é moldada pelas informações que a gente recebe. Então, só para a gente ter um exemplo prático aqui. Uma criança que nasceu, talvez, ou num lar disfuncional, ou às vezes nem é um lar disfuncional, porque os pais quiseram, mas que ouviram durante muito tempo. Ah, você é muito tímida, você não vai conseguir fazer tal coisa. Ou então, olha só esse menino, como é que ele é, não para quieto um segundo, fala demais. E aí, conforme ele vai escutando aquilo, ele vai criando o quê? Um esquema de identidade. Ele vai criando um padrão de identidade. Então, aí, gente, entra um ponto muito importante, a gente não vai tratar disso profundamente, mas o cuidado que a gente deve ter com as nossas crianças, com aquilo que a gente fala para elas, o comportamento que nós temos perto delas, né? Então, a gente precisa entender que a nossa identidade ela é construída ao longo da nossa vida. Então, nós que lidamos com as crianças, a gente precisa compreender que nós temos um papel muito importante na vida delas, principalmente na primeira, na segunda e na terceira infância. A nossa identidade, a nossa personalidade, ela continua sendo construída ao longo da nossa vida. Porém, gente, a primeira, segunda e terceira infância são fases cruciais da construção da nossa identidade. São fases ali que podem ser determinantes, né? Da forma como a gente vai se ver no futuro, das crenças que nós vamos ter sobre nós, sobre o mundo, diante dos desafios. E a gente vê que é formado, né, nas nossas relações íntimas a criança, no caso da criança, no seio da sua casa, da sua família, né, dos seus cuidadores, dos seus pais. Depois a gente vai vendo que elas vão sendo formadas em outras situações também, né? Na adolescência, na escola, no trabalho até mesmo, depois na fase adulta também existe formação de identidade, né? Então, só para a gente fazer aqui uma retomada, né? Então, até anotei aqui, personalidade, como eu me comporto, ajo e me sinto. Então, tem a ver com comportamento, com a minha ação, né? E como eu me sinto.
Eu me sinto muito brava quando algo acontece. Isso tem a ver com a nossa personalidade. Eu prefiro pegar logo algo para fazer do que ficar ali pensando, né, refletindo. Isso tem a ver com a nossa personalidade. Já tem outro que pensa muito antes de agir. Tem alguns que agem antes de pensar, né? Então isso tem a ver com a nossa personalidade. E a nossa identidade é a autopercepção. O que você acredita sobre você tem a ver com a tua identidade. Então, personalidade é emoção, comportamento, que eu sinto. Tem pessoas que são mais explosivas, tem pessoas que são mais tranquilas, elas guardam muito o seu sentimento. Tem pessoas que conseguem interagir mais, são mais extrovertidas, tem outras que são mais introvertidas. Isso tudo é personalidade. E a identidade é como eu me vejo. E aí, gente, eu gostaria de fazer um gancho aqui. A pessoa que é muito extrovertida, um exemplo, ela fala com todo mundo, e aí imagina que ela já vai ter esse traço de personalidade ali na sua infância. Imagina que alguém virou para ela e falou assim: nossa, menino, olha só como é que você é mal educado, sei lá, né? Chega aí, já vai logo falando, já vai logo pegando. Qual vai ser o self? Qual vai ser a percepção que ela vai ter dela mesma? Olha só como eu sou enxerida, eu não devo fazer isso. Aí ela começa o quê? A se sentir inadequado. O oposto também é verdade. Aquela pessoa muito tímida, às vezes não consegue, às vezes, fazer um amigo. Escutar, desse jeito você nunca vai conseguir ter um amigo, sei lá, um adolescente já nunca vai conseguir um namorado, sei lá, tem gente que fala isso, né? Então a pessoa já começa a ter o quê? Uma autopercepção de que a forma como ela é, a personalidade dela, torna ela inadequada. E isso vai sendo construído, ela vai construir um sentimento de inadequação pelo que ela foi ouvindo, como ela foi sendo moldada, né, com as relações que ela teve ao longo da sua vida. Tranquilo, gente? Diz aí para mim, por favor. Personalidade, identidade. Ficou tranquilo? Enquanto vocês vão digitando aí, esses temas, assim, de forma mais profunda, a gente vai falar na próxima aula, que a gente vai estar dizendo esses sentimentos de inadequação, a gente vai estar falando um pouquinho disso depois também. Eu só estou aqui citando para a gente entender de forma prática como funciona a construção da nossa personalidade, da nossa identidade. Rafa colocou que está tranquilo. Alguém quer comentar alguma coisa? Perguntar? Valério colocou aqui, perfeito. Podem falar, gente. Enquanto vocês vão falando aí, eu tomo meu chazinho. Tranquilo? Então a gente vai partir agora para a terceira parte da nossa aula. Mas vocês podem perguntar, se não ficou claro alguma coisa, tá? Podem ir falando, perguntando, participando, fiquem à vontade. E aí, como a gente estava falando, muitas vezes, né, ao longo da nossa vida, essa personalidade e essa identidade, ela pode ser construída de uma forma que causa, né, como a gente falou, esse sentimento de inadequação, que causa assim uma personalidade meio desorganizada, né, uma identidade meio desorganizada, desregulada. Às vezes as pessoas elas podem sofrer muito, né, ao longo da vida por conta desse processo. Eu vou usar aqui o termo que foi muitas vezes como se fosse mal construído ou recebeu as influências, né, recebeu as afirmações de uma forma um pouco, vou abrir aspas aqui, erradas e vou fechar aspas, tá? Então, essa identidade ela foi deturpada, essa personalidade ela foi sendo deturpada. E aí a gente vai entrar um pouquinho agora. Deixa eu ver, Dani colocou aqui, ó. Sim, e infelizmente, por vezes, as personalidades são moldadas por coisas que são ouvidas na infância e que muitas vezes foram ditas em momentos de estresse e que nem retratam quem a pessoa é de verdade. Exatamente, Dani.
É interessante esse fato que a Dani trouxe, porque a gente, enquanto ser humano, você que está aqui nessa live também, que já é pai, mãe, às vezes, ao longo da vida, né, as pessoas, elas erram, né? Elas podem dizer coisas, como a Dani colocou ali, no momento de estresse. Puxa, soltei isso, né? Falei uma coisa que eu não devia. E isso, porque por isso que a gente tem que tomar esse cuidado, mas também não deve, ai meu Deus, sou péssimo, né? Fiz isso. Porque, gente, nós vamos errar porque somos seres humanos. Porém, a gente precisa entender também que a gente pode ir consertando isso, principalmente porque nós temos o Espírito Santo conosco, né? Você pai, você mãe, você educador, você que está aqui, né? Avô, avó, tio, tia, você que convive com alguém num processo de formação, e você mesmo, talvez você tenha escutado isso ao longo da sua vida, mas tem conserto, né? Tem ajuste para ser feito. Claro que dependendo da forma como foi a sua infância, a sua vida, esse ajuste pode ser mais demorado, às vezes vai ser mais doloroso, às vezes você vai precisar de uma ajuda, mas tem como a gente ajustar, né? Tem como a gente fazer essa correção com a ajuda do Senhor. Então, aquilo que você ouviu, aquilo que foi construído, né, a sua autopercepção, ela pode ser transformada, né? E a gente vai estar falando disso também. Exatamente isso, né, Dani? A Rafa botou assim, ó, temos sempre que proferir palavras de bênção pelos nossos filhos e parentes, pois como cristãos, entendemos do lado espiritual também. Exatamente, Rafa, verdade. Porque nós somos seres espirituais, né? O corpo, a alma e o espírito. Então, nós entendemos que existe um mundo espiritual também. E quando nós declaramos, né, algumas palavras, a gente pode também estar ali lançando, né, palavras no mundo espiritual. Provérbios vai dizer que na nossa língua, perdão, gente, tem o poder de vida e de morte. Olha que sério, né? Então a gente precisa refletir, como a Rafa trouxe aqui também, no que nós estamos falando, né, para as pessoas que estão perto de nós, né? E então é importante que a gente pense, reflita sobre isso. E aí nós chegamos aqui, falando um pouquinho diante disso que a gente viu, né? Sobre personalidade, sobre identidade. É importante nós pensarmos que a nossa personalidade, como a gente viu lá no início, ela começou a ser construída desde o ventre da nossa mãe, desde a nossa infância. E aí talvez você, em algum momento da sua vida, ou quando você olha para outra pessoa, você fala, nossa, mas aquela pessoa tem uma personalidade difícil. E eu quero dizer para você que a sua personalidade, ela foi também planejada por Deus. Porque se ela vem com a gente, desde da nossa concepção, da nossa primeira infância, ela vai sendo trabalhada primeiro, até mesmo de forma inata, né? São características, traços que você já traz antes da tua formação psicossocial, que é essa interação com a sociedade. A gente entende que o Senhor nos criou assim, com um propósito, né? Desse jeitinho aí calma que a gente vai explicar um pouquinho mais sobre isso, falar um pouquinho mais desse jeitinho aí que você né? A Dani colocou assim, ó, sim, e graças a Deus, mesmo quem passou por isso, no Senhor tudo pode se fazer novo. Verdade, Dani. Inclusive nossa mente, nossa autoimagem. Glória a Deus por isso, né, Dani? O Senhor, Ele pode nos restaurar. O Senhor, Ele pode, né, nos ajustar. A gente vai falar disso aí, Dani, no finalzinho aqui daqui a pouquinho. Então, gente, o Senhor nos criou, né, com a nossa personalidade. E aí você pode estar, talvez, se perguntando, Sabrina, mas aquela pessoa que é explosiva, que fala mesmo que ela pensa, né? E aquela pessoa também que, nossa, não faz nada, parece que ela tá ali, ela tá só, ela estando e ela não estando é a mesma coisa, ela é tão quietinha, ela é tão na dela, né? A personalidade que o Senhor te deu tem um propósito. O que muitas vezes acontece é como nós falamos aqui. Talvez essa personalidade ao longo da sua vida, essa identidade, né, ao longo da sua vida, ela tenha sido desajustada, ela tenha sido desregulada.
E a gente vai ver que o Senhor, ele colocou em nós, né? Ele coloca e colocou em nós. Minha mãe colocou assim, ó, cada dia, acho que é o Senhor vai nos moldando, exatamente, né? Então, a gente vai falar disso, mas ainda daqui a pouquinho, que o Senhor vai nos moldando, né? Ele vai nos reorganizando, vamos dizer assim, né? Então o Senhor te criou, quero te tranquilizar aí. Talvez você passou a sua vida inteira pensando, ai, não queria ser desse jeito. Ai, eu não queria ser assim tão reflexiva, tão na minha, né? Que fico ali às vezes refletindo, pensando. Ou você talvez tenha pensado, nossa, eu não queria tomar a frente, eu vejo uma coisa para fazer, eu já quero ir lá fazer, eu vou, acabo, né? Resolvendo as coisas e vou, ou sou muito comunicativo, gosto muito de brincar, de sorrir, às vezes isso é visto como um exagero. Eu quero te tranquilizar e te dizer que o Senhor te deu a tua personalidade com um propósito, né? Deus tem um propósito nisso. E enquanto eu estava aqui meditando, né, sobre a nossa live hoje, eu pensava, olha para os apóstolos, né? Para os 12 ali que o Senhor escolheu. Cada um tinha uma personalidade diferente, né? Com certeza vocês já ouviram falar da personalidade de Pedro, né? Que já era mais explosivo, que falava, que agia. Mas olha só, quando Pedro ele foi moldado pelo Senhor, o propósito na vida dele. Quantas coisas, a pregação que ele pôde fazer, que ele pôde levar adiante, levar o evangelho adiante, os sinais, as curas, né, que foram realizadas através da vida de Pedro, né? O apóstolo Paulo, que vem um pouquinho depois ali, mas também viu o Senhor. A personalidade deles, moldada pelo Senhor, cumpriu o propósito. Né? Aí a gente já vê João, que era mais ali, talvez introspectivo, ficava ali pertinho do mestre. Olha a profundidade de revelação que João recebeu lá no Apocalipse. A profundidade da revelação nas cartas, né, do apóstolo João, que falava ali sobre o amor, sobre tantas coisas, que talvez alguém com a personalidade de Pedro escreveria diferente, comunicaria uma outra mensagem, como foi. Né? Quantas mensagens também Pedro, Paulo comunicou. Quantas pessoas eles puderam chegar, né? A gente vê ali o apóstolo Paulo, que antes, né, quando era Saulo, né, ele perseguia a igreja, né? Ele estava disposto a morrer por uma causa, não é isso? Aquela pessoa disposta ali a enfrentar, né? E aí depois ele vai fazer isso pelo evangelho. Então é interessante a gente pensar que embora nós tenhamos, né, uma personalidade que talvez você pense, nossa, eu não queria ser assim. Eu quero te dizer que Deus tem um propósito na tua personalidade. E Ele também quer ajustar a tua personalidade, né? E a gente vai falar um pouquinho aqui de retorno. A Rafa colocou assim, ó, tem muitas pessoas que colocam como culpa da personalidade o desrespeito. Temos que pedir a Deus discernimento quanto a isso. E que mude se há isso em nós. Amém, Rafa. Verdade. É exatamente esse desajuste. Ah, eu falo o que eu penso. Espera lá. Não é bem assim que as coisas funcionam. A gente vai ver isso aqui agora, ó. Então, isso é muito precioso para a gente entender exatamente esse ajuste, né? A Dani colocou aqui, é verdade, Rafaela, é isso mesmo. A gente vai ver, a Bíblia vai falar, né, que a gente não deve usar da nossa liberdade para dar ocasião à carne, né? Então, se a gente trouxesse isso para cá, a gente não pode usar essa premissa, né, da nossa personalidade para fazer coisas que a nossa carne, quando a nossa carne está governando, a gente vai falar disso. Muito bom, Rafa. Então, a Bíblia ela vai nos mostrar, né, em Gênesis 1:27, que Deus ele nos criou, depois se você quiser ler com calma, a imagem e a semelhança dele. Então, é como se Deus tivesse impresso, colocado em nós, vou usar esse termo, tá, gente? A personalidade dele, parte de quem ele é em nós. Ele nos criou a imagem e a semelhança dele. E a gente vai ver que existem, né, os atributos de Deus.
a teologia ela vai chamar assim, ó, de atributo comunicável e atributo incomunicável. Quais são os atributos incomunicáveis, que são só de Deus? Se a gente parar para pensar, né, a eternidade, no sentido de que o Senhor ele sempre existiu, ele né? A onisciência, a onipotência, a onipresença. Então, são coisas que são só de Deus. Porém, existem outros atributos que a gente chama que são os atributos comunicáveis. E olha que interessante, gente, se a gente for definir atributo, são propriedades, qualidades, virtudes ou perfeição, que é só no caso do Senhor, né, próprios de um ser. Ou seja, a personalidade tem a ver com identidade, com quem aquela pessoa é. E Deus, ele tem os seus atributos incomunicáveis, mas ele também tem os seus atributos que são comunicáveis, ou seja, que ele colocou em nós: justiça, bondade, amor. E a gente vai entender que se nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor, e ele nos comunicou esses atributos, ele colocou em nós esses atributos, é porque a nossa personalidade, a nossa identidade precisam estar de acordo com os atributos do nosso Criador, do nosso Pai, do nosso Deus. E como a gente falou aqui, talvez a sua identidade, a sua personalidade tenha sido deturpada. Talvez você use, como a Rafa colocou aqui, a sua personalidade para ferir as pessoas, para achar que deve falar mesmo tudo o que você pensa, né? Porém, gente, eu quero dizer para você que está aqui nessa live, que talvez você tenha essa questão dentro de você, né? Ah, eu sou assim mesmo. Tem gente que brinca e fala que é a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Eu nem lembro, eu nasci assim, eu vou viver assim, vou morrer assim, uma coisa assim, né? Mas eu quero te dizer que existe um caminho de retorno para você. Talvez a sua personalidade, a sua identidade tenha sido deturpada, e talvez as suas atitudes, a forma como você trata as pessoas. E eu estou dizendo isso, gente, tanto como vou usar aqui o exemplo da Rafa de novo, para ferir as pessoas, como muitas vezes também você se diminui. Você diz: nossa, olha como que eu sou, não consigo fazer nada, não consigo falar, eu fico tremendo para cumprimentar alguém. Então, eu me importo muito com o que os outros pensam de mim, eu me diminuo, eu não me sinto capaz. Ou talvez o contrário, né? Existe aí um orgulho de você achar que você é melhor que todo mundo, que você deve mesmo falar, que só a sua opinião importa. Às vezes, aí o outro extremo também, não vou falar não, porque o que eu vou falar aqui nem vai contribuir tanto assim. Então, a gente precisa pensar que pode ter acontecido isso no meio do caminho, né? A tua identidade, a tua personalidade pode ter sido deturpada, mas a Bíblia ela traz um padrão para nós. E esse padrão, eu gostaria que depois você lesse e relesse aí na sua casa, tá lá em Gálatas 5. E eu vou até aqui, eu não vou conseguir ler tudo agora, porque a hora já passou aqui, gente. Mas lá em Gálatas 5, vai falar algo, né, para a nossa vida muito importante. Vai falar sobre a obra da carne e o fruto do Espírito. E se a gente pegar todas essas características que Gálatas 5 traz, elas têm tudo a ver com a nossa personalidade. Então, seja você uma pessoa extrovertida ou introvertida, seja você uma pessoa muito comunicativa, às vezes até um pouco assim explosiva, sabe? Que quer falar, que quer resolver, ou aquela pessoa mais quietinha, seja qual for a forma como a sua personalidade e aqui eu tô falando como você eu quero te dizer que existe um padrão para você seguir. Então, quando nós olhamos aqui para Gálatas 5, do 19 em diante, vai falar então, eu queria que você analisasse, será que a tua personalidade, ela está te levando mais para a obra da carne ou para o fruto do Espírito? Né? Porque a obra da carne vai dizer aqui que é a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria,
Vou pular algumas aqui, né? Você vai ler com calma na sua casa: a inimizade, ira, discórdia. A tua personalidade tem sido usada para essas coisas, que são as obras da carne? Será que aquilo que você fala muitas vezes gera uma discórdia, gera uma facção, uma dissensão, só porque você achou que podia falar tudo que vinha na sua cabeça? Né? Ou talvez a sua personalidade também aí, muitas vezes dentro de você, porque tem gente que não fala, mas dentro de si está tendo isso, né? Ciúmes, iras, uma pessoa que é iracunda, né? Que vive ali dentro, como a gente fala, né? Tá ali mastigando aquela raiva, aquele ressentimento, né? É uma pessoa que acaba ficando chateada com muita facilidade, e aí ela guarda aquilo, porque dependendo da personalidade, a pessoa pode ficar chateada, mas o que a Bíblia fala para a gente levar isso o quê? No nosso travesseiro, na nossa cama, diante do Senhor. A Bíblia fala: irai-vos, mas não pequeis. Então a Bíblia tem um filtro, né? Tem um padrão para a nossa personalidade. Lembrei da live da Dani ontem dos filtros, né, Dani? Então a Bíblia tem um padrão para a nossa personalidade. E depois, no versículo 22, vai falar do fruto do Espírito. O que você faz de acordo com a sua personalidade tem gerado amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão? Às vezes tem personalidades que precisam levar mais para esse lado. E olha, gente, tanto interno, porque tem gente que é interno, né? Tá aquilo agitado por dentro, e quem também externaliza. Precisa pedir, né? Precisa caminhar com o Espírito Santo para que os frutos dele sejam produzidos na sua vida, né? O domínio próprio, né? A gente precisa disso, a gente precisa do fruto do Espírito Santo, que vai trazer um combo, né? Vai trazer o domínio próprio. Será que eu devo falar isso nesse momento? Será que é o momento de eu agir? Será que eu não devo deixar aquela pessoa fazer também do jeitinho dela? Então, Gálatas 5 vai trazer aí esse padrão. Será que a minha personalidade tem me levado a agir de acordo com a obra da carne ou com o fruto do Espírito? A gente precisa meditar, a gente precisa refletir, né? Então, gente, a nossa identidade, a nossa personalidade precisa ser governada pelo Espírito Santo. E eu quero te dizer aqui, né, caminhando aqui para o final da nossa live. Talvez você não, ao longo da sua vida, né, a tua personalidade tenha te levado para problemas ou para aquele lugar de não aceitação, né? Talvez a tua identidade, a imagem que você tem sobre você, as suas crenças tenham sido construídas de uma forma errada, mas eu quero te dizer nessa noite que existe um caminho de volta para você. Assim como nós lemos no início, você teve uma origem, e essa origem é o teu Pai Celestial, é o teu Criador. E muitas vezes ao longo da nossa vida a gente se distancia dessa origem, mas o Senhor, Ele quer te levar de volta nessa noite. Ele quer te mostrar quem você é nele, quem Ele te criou para ser, quem Ele te formou. Então, assim como nós tivemos uma origem nele, e às vezes nós nos perdemos no meio do caminho, Deus está nos convidando nessa noite. Volte para a sua origem, porque você só vai descobrir quem você é realmente, você só vai ter o seu selfie, né, correto, você só vai ter a imagem de você correta, você só vai ter um padrão de crenças, né? Eu não vou nem usar aqui o termo, a gente fala correta no sentido de um padrão de crenças que vão te ajudar e não te colocar para baixo, né? Não te parar, não te paralisar. Quando você olhar para quem você é, mediante a palavra de Deus, para quem Deus pensa, para o que Deus pensa sobre você, é o único lugar que nós vamos conseguir ter uma identidade bem afirmada e uma personalidade transformada. É só no Senhor, é só voltando para a nossa origem. E eu gosto de frisar que quando eu falo isso, gente, eu não estou falando de religião, não estou falando de uma religiosidade, eu estou falando de um retorno para o nosso Criador.
daquele que te fez, aquele que te teceu no ventre da sua mãe. A sua personalidade transformada pelo Senhor tem um propósito, sabe? A tua identidade sendo, a gente pode até dizer aqui, sendo reconstruída em Deus, ela tem um propósito. O Senhor te chamou, o Senhor te formou com um propósito. Seja você falando demais, seja você falando de menos, seja você reflexivo, né? Aquela pessoa introspectiva que vai pensando, o Senhor te formou com um propósito. O que nós precisamos é nos voltar para Ele, porque nele nós seremos completos, nele nós vamos entender o nosso propósito, né? A minha mãe colocou aqui, mas às vezes fica difícil, só o Espírito Santo mesmo para nos ensinar. Mãezinha, é difícil, por isso nós temos esse tesouro dentro de nós, que é o Espírito Santo. Ele nos ajuda, a Bíblia fala que ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Né? A Provérbios diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, né? Que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E a Dani botou aqui, e quanto mais buscamos o Espírito Santo e nos enchemos dele, mais ele vai nos moldando através do fruto do Espírito e mudando o que não conseguimos mudar. É verdade, Dani. Glória a Deus por isso. Porque é ele, é a presença dele, é o Espírito Santo que vai nos ajudar, né? Na nossa construção de identidade, no nosso propósito, na criação dos filhos, nos nossos relacionamentos, nas nossas amizades. A gente vai falar disso mais à frente também. Mas então, fechando aqui, você foi criado com um propósito. Deixe o Senhor te levar para a sua origem, que é Ele novamente. O Diogo botou aqui, né? A videira, me lembrei de João 15, a videira, ele nos escolheu para dar frutos. Qual fruto estamos gerando? Verdade, né? Então a gente precisa refletir sobre isso. Para onde a nossa personalidade está nos levando? A nossa personalidade vai continuar sendo essa, mas tem uma diferença da personalidade que é guiada e governada pela carne e da que é governada pelo Espírito. Amém, gente? Eu vou orar. A Rafa também colocou aqui, ó. Se a sua personalidade te faz sofrer no secreto, peça a Deus que te cure e te molde. Tudo Ele pode fazer. Verdade, Rafa. Louvado seja o Senhor. Eu vou orar aqui rapidamente, tá? E rapidamente, gente. E o tempo temos 1 minutinho. Então, Senhor, nós queremos te pedir, Pai, que a tua palavra possa encontrar no nosso coração, meu Deus, uma terra, Senhor, fértil, Pai, para receber os teus ensinamentos. Que o Senhor venha, Pai, eu te peço em nome de Jesus, abençoar os meus irmãos que aqui estão nessa live nessa noite, Pai. Muito obrigada por ser o nosso Criador, a nossa origem, Pai. Muito obrigada por ter nos formado com tanto amor, Senhor. Nós te louvamos em nome de Jesus, Pai. Abençoa os meus irmãos, alcança o lar, a família deles, cada coração, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Amém. Beijo, gente. Obrigada. Beijo, Rafa. Que bom, fiquei muito feliz de você estar aqui. A Dani, Valério, Diogo, minha mãe. Tem outros irmãos aqui também. A Fê, que estava aqui, o João. Amém, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Até a próxima, então. Um beijo. Deus abençoe vocês.